Chegamos esta sexta-feira, dia 28 de outubro, e com alegria neste dia a igreja celebra a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos da primeira hora, apóstolos que seguiram Jesus e conviveram com ele e beberam direto da fonte da sua sabedoria, do seu ensinamento. Sobre São Simão se sabe muito pouco, apenas algumas inserções na própria palavra de Deus, e ele é chamado de cananeu por Mateus, de zelota por Lucas. Nós sabemos que os zelotas naquela época era um grupo armado, um grupo de resistência à ocupação romana, era um grupo bastante radical e que lutou até o fim para minimizar ou pelo menos dificultar o domínio romano. E é claro que esses não aceitavam ninguém como Deus, e esse era o problema. Os zelotas, esse grupo radical dos judeus, eles não aceitavam que alguma coisa ou qualquer outra pessoa fosse colocada como Deus. E é claro que o Império Romano pregava que o imperador era Deus, e justamente o culto ao imperador foi o grande problema para os cristãos. Então, e por isso eles não tinham medo, porque consideravam os romanos como inimigos e não tinham medo de uma luta armada contra eles. E assim eles faziam. Os zelotas, chamados também os sicários, faziam parte desse grupo, que eram aqueles que andavam com uma tica, ou seja, uma pequena faca, e com isso, onde eles podiam furar um soldado romano, eles faziam, porque poderiam ser considerados os terroristas da época, e assim eles se comportavam. Por outro lado, também lá estava Simão, juntamente com Mateus, o cobrador de impostos, e então ele fazia parte dos cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano, trabalhavam arrecadando o dinheiro dos judeus para então colocar nas mãos do Império Romano, e o Império Romano assim os dominar, se necessário for, até mesmo com a morte. Judas Tadeu, ele é venerado de forma especial na Armênia como o fundador dessa igreja, da igreja armena. Sabemos que no Brasil ele é conhecido como os santos das causas impossíveis, santo das causas urgentes, e então o povo brasileiro tem um carinho muito grande por São Judas. E inclusive no Novo Testamento nós encontramos uma carta colocada sob a sua autoria. Então, o que nós poderíamos dizer desse grande ensinamento, trazido também pelo Evangelho, mostrando então que depois de uma noite de oração, uma noite que Jesus passa em oração, eles estão com Jesus, e isso é muito importante. Jesus está em oração, os discípulos estão com ele, então formam um com ele. Descendo a montanha, Jesus então ensina para esses apóstolos, aonde estava Simão, aonde estava Judas, como que eles podem usar esse poder recebido de Deus para curar as enfermidades humanas. Então a força que saía de Jesus e curava a todos, bastava apenas tocar no seu manto. Jesus então, com essa força divina,
ele procura mostrar para eles que eles também são portador dessa força divina, que eles também, como apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, então, ou chefe de uma comunidade, então eles como apóstolos, ou seja, enviados, como chefes de uma comunidade, eles também têm nas mãos o poder de Jesus, de curar as enfermidades humanas. Então, a primazia da escolha é de Deus, por isso deve ser precedida por uma oração. Por isso Jesus estava em oração, porque quando se coloca na presença de Deus, antes de realizar algo, é sinal de que aquilo tem uma importância muito grande. Então foi Deus que escolheu por Jesus Cristo. E então o que nós aprendemos desses dois grandes apóstolos e desta liturgia, deste dia de São Judas e São Simão, é justamente que a nossa ação, a nossa missão, a nossa pastoral, ela deve agir para revelar Deus, porque é Deus que escolhe, a precedência na escolha é dele, é ele que escolhe e envia como apóstolo, que significa então enviado, chefe de uma comunidade. Para quê? Para curar as enfermidades humanas. Então que a força do Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça, para que sejamos verdadeiramente apóstolo de Jesus Cristo. Uma ótima sexta-feira a todos.